tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O processo aterrador de coerção de liberdade de expressão que assistimos nos últimos dias só tomou essa proporção, pois calou aquele que até então achávamos ser o homem mais poderoso e influente do mundo, o presidente dos Estados Unidos. No entanto, esse processo vem acontecendo desde que as redes sociais ganharam aderência global. E só abrindo um parênteses aqui, temos que evitar usar o termo censura, pois este está mais relacionado ao Estado te impedir de se expressar. Por exemplo, quando o STF entrou com uma ação para que as redes sociais deletassem as contas de alguns apoiadores do presidente, isso foi censura. Agora, se o Instagram deletar uma foto sua, ou se o YouTube deletar um vídeo meu, como já aconteceu várias vezes, por considerar aí que o conteúdo avilta os seus padrões, isso não é censura, visto que se trata de uma empresa privada que você tem a opção de usar o seu serviço ou não. Porém, não é pelo fato de não ser censura propriamente que não seja extremamente deletério para a sociedade. Pois o sujeito que tem sua opinião cerceada não tem para onde correr, visto que hoje essas empresas possuem um monopólio de mercado. Quando as redes sociais se juntaram para calar o atual líder da maior economia do planeta, na verdade eles não calaram o Trump em si, mas tudo que ele representa. Eles fizeram isso para eliminar da sociedade uma visão de mundo específica. Eles fizeram isso para mitigar o conservadorismo dentro de suas redes. Como se estivesse mandando o seguinte recado para milhões de conservadores. Abre aspas. Olha, suas ideias não são bem-vindas em nossas plataformas. Fecha aspas. E isso é extremamente perigoso, pois mostra uma tentativa de tentar moldar nossa mentalidade e a nossa interpretação da realidade que nos cerca de acordo com a agenda política e ideológica a qual os líderes dessas plataformas servem. Bom, no último vídeo aqui do canal discorri bastante sobre isso e caso não tenha assistido, recomendo que depois você assista. Mas como eu estava dizendo, a coerção à liberdade de expressão não aconteceu apenas agora. Há muito tempo, cristãos e conservadores estão sendo coibidos nos ambientes virtuais. As nossas postagens são deletadas, chanceladas como fake news, ou os algoritmos simplesmente diminuem a sua relevância para que pouquíssimas pessoas tenham acesso. E isso piorou depois que, contra todas as previsões do establishment, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil. Eleições que se tornaram possíveis justamente como resultado de um fenômeno que surgiu nas redes sociais, que acabaram dando voz a milhões de cidadãos comuns que nunca se viram representados pela grande mídia e pelos figurões do estamento político. Esse fenômeno, a esquerda já previa que aconteceria mais cedo ou mais tarde, tanto que o PT aqui no Brasil queria aprovar um marco civil da internet. No entanto, a limitação da direita conservadora nas redes sociais não veio por intermédio do governo diretamente, mas das próprias plataformas que perceberam que acabaram criando um monstro que agora tentam combater a qualquer custo. Isso porque essas redes sociais são controladas por grupos de metacapitalistas cuja mentalidade e os interesses são diametralmente opostos às premissas de livre mercado, livre concorrência e principalmente opostos aos valores mais caros da nossa civilização ocidental. Valores que eles não só consideram retrógrados, como também uma barreira para o tipo de sociedade que eles almejam formar. Outro fato que precisamos entender é que governos de esquerda favorecem os objetivos monopolistas desses metacapitalistas. Então, que depender deles, governos conservadores ou liberais, no sentido clássico do termo, precisam ser mitigados, pois representam uma ameaça direta ao monopólio que suas empresas exercem. Só que a questão aqui é a seguinte: como nós podemos contornar essa situação que não é nem um pouco favorável ao nosso lado? Bom,
Desde o banimento do Trump, milhares de pessoas estão deletando suas contas no Twitter, Instagram e Facebook e debandando para plataformas alternativas. Mas será que simplesmente abandonar o território e deixá-lo livre para proveito do inimigo é a melhor saída? Ir para uma rede social alternativa onde 99% dos usuários serão justamente os conservadores que migraram das outras redes para assim ficar trocando figurinha entre quem pensa igual, sem ter o contraditório para confrontar, sem ter as falsas narrativas para desmascarar e ainda deixando o inimigo livre para manipular as milhões de pessoas que permanecerão nas redes tradicionais, é a estratégia mais inteligente? Deixa eu te contar uma coisa. Entre os 57 milhões de brasileiros que em 2018 votaram no Bolsonaro, uma parte considerável deles não sabem a diferença entre esquerda e direita, não fazem ideia do que seja conservadorismo ou progressismo e tampouco querem saber. Eles querem apenas trabalhar em paz, sustentar suas famílias e viajar para alguma praia bacana nas férias. No entanto, essas pessoas votaram no Bolsonaro porque se identificaram com memes que viram no Facebook, por vídeos que assistiram no YouTube, porque acharam interessante a notícia compartilhada pela tia do Zap, ou porque se empolgaram quando viram um deputado do PSOL ser desmascarado no Twitter. Agora pensa se essas pessoas politicamente neutras não tivessem acesso ao conteúdo que a gente todos os dias oferece nas redes sociais. Porque de repente resolvemos nos fechar em um clubinho só nosso. Será que teremos alguma vantagem na guerra cultural se ficarmos trocando figurinhas entre a gente, enquanto a esquerda fica livre para manipular milhões de brasileiros nas redes sociais? Antônio Gramsci ensinou a esquerda a ocupar espaços, e a esquerda, por sua vez, seguiu direitinho suas instruções. E o que a direita faz no momento mais importante da batalha? Abandona os espaços, deixando o território ainda mais livre para o inimigo. Não tem como isso dar certo. Na minha opinião, não devemos abandonar essas plataformas que são hostis ao nosso discurso, pois senão será justamente o discurso que combatemos que irá prevalecer nelas. Estamos em uma batalha e temos a opção de continuar lutando, mesmo que seja em um campo que é controlado pelo inimigo, ou podemos simplesmente desistir e perder por WO. No último vídeo que postei aqui no canal, quando falei para sairmos das redes sociais, não foi no sentido de deletar sua conta, seja do Twitter, Instagram ou do Facebook, mas sim para ocuparmos mais o nosso tempo lendo e adquirindo conhecimento. Tem gente que passa mais tempo vendo stories no Instagram do que se dedicando à própria família. Tem gente que passa mais tempo acompanhando intriguinhas ridículas no Twitter do que lendo a Bíblia ou tendo um momento de comunhão com Deus. É nesse sentido que falei. Bom, mas então você pode me perguntar, já que não devemos deletar nossas contas dessas plataformas que restringem nossa opinião, qual seria então nossa saída para mudar esse cenário? Não é fácil, mas temos aí duas frentes para agir. Primeiro, o que não pode de jeito nenhum acontecer, e nesse sentido o banimento do Trump abriu nossos olhos, é que não podemos depender apenas dessas redes sociais tradicionais, contribuindo assim para o seu monopólio. Por isso temos sim que diversificar e criar contas em outras redes alternativas, dando mais audiência para aquelas que melhor nos atender. Big Techs, como qualquer empresa, antes de tudo, visam o lucro. Quando diversificamos e diminuímos sua audiência, os anunciantes fazem o mesmo. E dessa forma, o processo migratório para outras plataformas acaba acontecendo naturalmente, de forma lenta, porém abrangendo todos os públicos e nichos da sociedade, e não apenas um grupo específico, como está acontecendo agora. Lembra quando você estava no Orkut e migrou para o Facebook? Lembra como esse processo se deu? Pois então foi natural. Quando você menos esperou, todo mundo já estava na nova rede. A diversificação
quebra um monopólio, fazendo com que cada empresa valorize mais aqueles que optaram pelos seus serviços. A outra forma de restringir o poderio das Big Techs é no campo da batalha judicial. Uma batalha que já está começando a ser travada. E qualquer um que tiver condições de pagar um advogado pode também contribuir nesse fronte. Bom, quando o senhor Zuckerberg e toda a turminha do Vale do Silício passaram a decidir, de acordo com a agenda globalista a qual respondem, aquilo que podemos ter acesso ou não em suas redes sociais, eles acabaram atirando em seus próprios pés. Vou explicar. Até hoje, as principais redes sociais se defendiam usando a Seção 230, aprovada nos Estados Unidos em 1996, que diz que provedores de serviços interativos na internet, que são as redes sociais, os fóruns e os sites de notícias com seções de comentários, não podem ser tratados como porta-vozes do que é publicado por terceiros. Com exceção em casos específicos de conteúdo pirateado ou pornográfico, segundo a emenda que foi aprovada em 2018. Isso significa que até então as redes sociais não podem ser processadas pelo que eu e você publicamos nelas, assim como uma livraria não pode se responsabilizar pelos conteúdos que estão escritos nos livros que ela vende. Se eu fizer um tweet te ofendendo, você pode contratar um advogado para me processar. Mas se caso tentar processar o Twitter, este irá se defender usando justamente a Seção 230. Porém, a partir do momento que essas plataformas estão escolhendo o que pode e o que não pode ser postado através de critérios cada vez mais subjetivos, a partir do momento que estão excluindo perfis sem autorização judicial, isso passa a ser encarado judicialmente como uma espécie de edição por parte deles. Ou seja, a rede social passa a ter responsabilidade editorial. Ela passa a não ser apenas uma mera livraria, mas uma editora de livros. A rede social passa a responder legalmente por tudo que é publicado na sua plataforma. Neste caso, a Seção 230 fica sem validade. Inclusive, tramita no Congresso americano um movimento por parte de republicanos para acabar com a Seção 230. Em face disso, entrar com processos contra essas redes todas as vezes que uma postagem for banida, ou processar a rede por conteúdos que nitidamente configuram crime, é muito mais inteligente do que simplesmente abandoná-la. Por exemplo, o caso recente do Noblar, blogueiro da Veja, que em uma publicação no Twitter incentivou o suicídio do presidente. O ministro da Justiça solicitou a abertura de um inquérito policial contra ele. Mas o Bolsonaro deveria também processar o Twitter, que permitiu esse tipo de conteúdo. Na ação, ele poderia alegar que em outras situações, postagens foram deletadas por serem consideradas discurso de ódio. Outro exemplo, o Twitter baniu o Donald Trump da plataforma, pois segundo eles, o presidente americano estava incitando manifestações violentas. O que, como a gente sabe, não é verdade. Mas não vem ao caso. O fato é que o Twitter não baniu esse camarada aqui, o Ayatollah, que é o líder supremo do Irã. Agora, olha o tipo de publicação que ele faz sem sofrer qualquer tipo de penalidade por parte da plataforma. Nossa postura contra Israel é a mesma que sempre adotamos. Israel é um tumor maligno, cancerígeno na região da Ásia Ocidental que deve ser removido e erradicado. É possível e vai acontecer. Imagina se o Estado de Israel aproveitasse tudo o que está acontecendo e entrasse com um processo contra o Twitter por permitir que essa atrocidade seja promovida. Na ação, Israel poderia alegar que se o Twitter baniu o Trump por ter incitado violência, mas permitiu o Ayatollah, é porque a plataforma está editando o seu conteúdo de acordo com suas preferências ideológicas, o que automaticamente a torna responsável por tudo que está sendo publicado. Agora imagina milhões de pessoas entrando na justiça em todos os lugares do mundo. E para completar, o cartel das Big Techs mexeram com Donald Trump. Não pense que o homem laranja vai simplesmente baixar a cabeça, pode ter certeza que uma briga sem precedentes
será travada na justiça americana. Mas enfim, o recado mais importante desse vídeo é o seguinte: o processo de degradação cultural e social que estamos vivendo não será vencido apenas pelo voto ou através de manifestações populares nas ruas, mas sim se usarmos da mesma tática que o inimigo usou e obteve um estrondoso sucesso. Ou seja, precisamos fazer uma espécie de granchismo reverso, tomando todos os espaços que a esquerda tomou, principalmente nas interfaces acadêmicas, para que as futuras gerações promovam e defendam os mesmos valores que hoje lutamos para preservar. É por isso que o momento não é o de abandonarmos os espaços que já havíamos conquistado só porque o inimigo conseguiu orquestrar um primoroso ataque à nossa linha de frente. O momento é para nos reorganizarmos e contra-atacar com inteligência. Pessoal, só alguns recados rápidos e importantes antes de encerrar o vídeo. Minha biblioteca está com todo o estoque em promoção até o dia 15. Então aproveita para montar o seu cronograma de leitura para esse ano. Afinal, não se trava uma batalha cultural sem conhecimento. O conhecimento é a nossa principal arma. bibliotecadoluiz.com.br. Outra coisa, saiba que o seu engajamento é fundamental para a resistência conservadora em meio a esse establishment hegemonicamente progressista. Então, além de curtir e compartilhar os vídeos, é importante você apoiar os canais e as mídias alternativas que hoje vêm sofrendo todo tipo de perseguição por parte desse establishment. Diante disso, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10, só R$10, você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria aí com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, e por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações. Então até o próximo vídeo. Valeu!